Carlos é um jovem empresário, ambicioso e, acima de tudo, extremamente focado em seus objetivos. Ele havia acabado de fechar um grande negócio, o tipo de negócio que pode mudar o rumo de sua empresa. E estava radiante. O sorriso no rosto mal cabia, e a sensação de dever cumprido o fazia sentir-se invencível. Ele dirigia seu carro novo, um modelo esportivo e elegante, pelas ruas movimentadas da cidade, com a mente já planejando os próximos passos, as futuras conquistas. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, um espetáculo que Carlos, em sua pressa e euforia, mal notava. Ele estava atrasado para um jantar de comemoração com alguns colegas de trabalho. O trânsito, como de costume naquela hora do dia, estava lento e irritante. Cada minuto parecia uma eternidade. De repente, o sinal à sua frente, que parecia estar verde havia apenas um segundo, fechou. Carlos pisou no freio com certa brusquidão, e um suspiro impaciente escapou de seus lábios. Ele batucava os dedos no volante, olhando impacientemente para o relógio em seu pulso, calculando mentalmente os minutos perdidos. O relógio parecia correr ainda mais rápido quando ele estava parado. E foi nesse momento que ele notou. Um senhor de idade avançada, com passos lentos e um andar um pouco curvado, tentava atravessar a rua. O sinal para pedestres já havia fechado há alguns segundos, e o senhor, aparentemente alheio à pressa do mundo, ou talvez apenas limitado por suas próprias capacidades físicas, ainda estava no meio da faixa. Carlos franziu a testa. Não é possível, pensou ele, sentindo a impaciência borbulhar. Será que ele não viu o sinal fechar? A essa altura eu já deveria estar longe daqui. Ele apertou a buzina. Não uma buzinada discreta, mas um toque longo e estridente, daqueles que fazem as pessoas se virarem e olharem. O senhor, assustado com o barulho repentino, acelerou um pouco o passo, que não era muito, mas era o máximo que podia. O coração de Carlos batia acelerado, não pela emoção da conquista, mas pela irritação do momento. Ele sentia que cada segundo que aquele senhor levava para atravessar era um segundo roubado do seu precioso tempo, um atraso que poderia arruinar a sua noite perfeita. O velho, por sua vez, ergueu a cabeça e olhou para o carro de Carlos. Seus olhos, embora cansados, carregavam uma expressão de surpresa e talvez um pouco de mágoa. Ele não disse nada, apenas continuou sua travessia, finalmente alcançando a calçada oposta. Carlos, assim que o caminho foi liberado, acelerou o carro com um arranque brusco, deixando o sinal para trás, e a imagem do velho homem com seus passos lentos também. Ele nem sequer olhou para o retrovisor. Apenas seguiu em frente com a mente novamente focada em seus planos e na celebração que o esperava. A pequena cena havia sido para ele apenas um aborrecimento momentâneo, rapidamente esquecido em meio à sua jornada de sucesso. A noite de Carlos foi um sucesso como esperado. Risadas, brindes, planos para o futuro. Ele se sentia no topo do mundo. No dia seguinte, a rotina o chamava novamente e ele estava animado para dar continuidade aos seus projetos. Mas a vida, meus amigos, tem maneiras peculiares de nos lembrar que nem tudo está sob nosso controle. Ele saiu de casa um pouco mais cedo, para uma reunião importante em um cliente distante. O sol já estava alto e o dia prometia ser produtivo. Ele dirigia tranquilamente por uma estrada menos movimentada, ouvindo seu podcast favorito, quando de repente sentiu um solavanco. O carro começou a perder força. Carlos pisou no acelerador, mas não houve resposta. As luzes do painel piscaram e o motor engasgou até finalmente silenciar. Não, não, não! Ele exclamou batendo as mãos no volante. Agora não! Justo hoje! Ele tentou ligar o carro novamente, girando a chave com força, mas o motor apenas emitia um som de clique sem vida. O carro estava morto no meio da estrada. Ele sabia muito pouco sobre mecânica. O que ele sabia era que estava em apuros. Carlos desceu do carro, frustrado. Abriu o capô, espiou o motor, mas não entendeu nada. Ligou para o seguro, mas foi informado que o guincho levaria pelo menos 1 hora para chegar. Talvez mais, devido à distância e ao horário de pico. A reunião importante? Completamente comprometida. Seus planos, sua agenda, tudo desmoronando por causa de um problema mecânico inesperado. Ele se sentia impotente. Olhava para a estrada, esperando por um milagre, por alguém que pudesse oferecer alguma ajuda. Mas os carros passavam apressados, sem sequer notar a figura de Carlos parado ao lado do seu carro de luxo. Alguns motoristas, provavelmente com a mesma pressa que Carlos teve no dia anterior, mal o olhavam. O sol castigava e Carlos começou a sentir o peso do calor. A frustração se transformou em desespero. Ele pensou em todas as vezes que ele próprio havia passado por alguém precisando de ajuda na estrada e, em sua pressa, simplesmente ignorava.
Uma pontada de arrependimento e autocrítica o atingiu. Foi então que, ao longe, ele avistou uma figura. Alguém se aproximava, caminhando lentamente pela beira da estrada. Carlos apertou os olhos para enxergar melhor. E o que ele viu o deixou sem palavras. A figura que se aproximava era a de um senhor de idade, com passos lentos, um chapéu de palha na cabeça e um cajado na mão. E à medida que ele se aproximava, Carlos o reconheceu. Era o mesmo homem que ele havia buzinado tão impacientemente no dia anterior, no sinal vermelho. O choque foi imediato, e uma onda de vergonha percorreu Carlos. Ele se sentiu minúsculo. O velho, que se chamava Antônio, chegou perto do carro e, com um sorriso gentil e sem qualquer sinal de rancor, perguntou: "Problemas, meu jovem? Precisa de uma ajuda?" Carlos, com a voz um pouco embargada pela surpresa e pelo constrangimento, respondeu: "Sim, senhor. O carro pifou. Não faço ideia do que pode ser. Já chamei o guincho, mas vai demorar." Antônio, sem dizer uma palavra sobre o incidente do dia anterior, apenas se abaixou e olhou para as rodas do carro. "Pelo jeito", disse ele com calma, "você furou o pneu. Mas não se preocupe, eu posso te ajudar a trocar. Tenho ferramentas no meu carro que está logo ali na frente, na borracharia." Carlos arregalou os olhos. Um pneu furado? Ele estava tão focado no motor que nem havia reparado na roda. E, de fato, ao olhar mais de perto, viu que o pneu dianteiro estava completamente murcho. A vergonha se aprofundou. Ele havia buzinado para este homem, tratado-o com impaciência e desdém. E agora era exatamente esse homem que estava ali, pronto para estender a mão. Antônio foi buscar suas ferramentas e, com a paciência que a idade e a experiência lhe haviam ensinado, começou a trocar o pneu. Carlos, ainda atordoado, ofereceu ajuda, mas sentia-se inútil. O silêncio era preenchido apenas pelo som das ferramentas e pelo trabalho dedicado de Antônio. Enquanto Antônio trabalhava, Carlos observava. Ele notou as mãos calejadas do velho, as marcas do tempo em seu rosto, a serenidade em seus olhos, e naquele momento, uma verdade profunda o atingiu. Aquele homem, a quem ele havia tratado tão mal, estava ali, dedicando seu tempo e esforço para ajudá-lo, sem pedir nada em troca, sem sequer mencionar o incidente anterior. Era a personificação da gentileza, da paciência, da humanidade. Quando o pneu foi finalmente trocado, Antônio se levantou limpando as mãos. "Pronto, meu jovem, agora você pode seguir seu caminho." Carlos, sem palavras, mas com o coração cheio de emoção, estendeu a mão. "Muito obrigado, senhor. Eu não sei como agradecer." E antes que a vergonha o impedisse, ele tomou coragem. Me desculpe, pelo sinal vermelho ontem. Eu fui um completo idiota. Estava com pressa e fui muito impaciente com o senhor." Antônio sorriu, um sorriso caloroso e compreensivo. "Não se preocupe, meu filho. Todos nós temos nossos dias. O importante é o que fazemos com o que aprendemos." Ele deu um tapinha amigável no ombro de Carlos. "A vida tem dessas coisas. A gente nunca sabe quando vai precisar da mão de alguém." Carlos, com o pneu trocado e o carro funcionando novamente, não sabia o que dizer. Ele ofereceu dinheiro a Antônio, mas o velho gentilmente recusou, dizendo que ajudar o próximo é a maior recompensa. Naquele dia, Carlos perdeu uma reunião, mas ganhou uma lição inestimável. A lição de que a gentileza que negamos hoje pode ser a que precisaremos amanhã. A lição de que, em nossa pressa, em nosso foco em nossos próprios objetivos, muitas vezes nos esquecemos da humanidade que nos conecta a todos. Pequenos atos de impaciência, de desrespeito, podem parecer insignificantes no momento, mas deixam marcas, e o universo tem suas próprias formas de nos fazer refletir. A história de Carlos e Antônio nos lembra que a vida é um ciclo. Somos ao mesmo tempo aquele que tem pressa e aquele que precisa de ajuda. E é na interconexão, na empatia e na gentileza mútua que encontramos o verdadeiro significado de ser humano. Então, da próxima vez que você estiver com pressa, ou sentir a impaciência subindo, lembre-se do sinal vermelho e do Senhor Antônio. Lembre-se de que um momento de gentileza pode mudar o dia de alguém, e talvez até o seu próprio. Se essa história tocou você, deixe seu like e um comentário abaixo compartilhando suas reflexões.